Então vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. Se você assistia televisão nos anos 2000, você certamente já ouviu essa frase. Hoje vamos falar sobre a TechPix, a câmera fotográfica que se tornou famosa nos anos 2000 no Brasil e é frequentemente chamada de golpe. Então no vídeo de hoje vamos entender como ela se tornou tão popular, o que ela prometia e por que tantos consumidores se sentiram enganados por ela. E aí, meus amigos do Espalhável, tudo bem com vocês? Tudo bem, meu amigo Digo Black? Tudo ótimo, querido. É sempre o Digo Black que tá ali nas câmeras, rapaziada. Ali, ó. Ali, não vou falar atrás das câmeras porque não é legal, né? Você não ia falar lá ele toda hora. Tem toda hora pra falar aí. Tá doido. E no vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre uma câmera chamada TechPix, que com certeza o Digo Black que tá aqui comigo conhece, né? Porque o Digo Black, se vocês não sabem, rapaziada, tem 20 aninhos só, né? Claro, eu sou novinho ainda. 20 mais 10 ou 12? 10. 10, né? Você tem 30. O Digo Black tem 30. O Digo Black chegou na primeira metade da vida. Não. É, né? Mas com certeza, rapaziada, vocês vão entender por quê. Porque lá em 2008, né, Digo Black, que essa câmera foi lançada. Então o Digo Black já, né, em 2008 já era uma pessoa grandinha, né? Claro. Vamos falar sério aqui. Você já tinha lá seus 20 e poucos anos. Então o Digo Black já era... Nossa, mas parece que tem 50 anos. Mas o Digo Black já tinha uma idade lá. E ele já via essa câmera. E eu também vi essa câmera pela televisão, tá ligado? Eu tinha 13 anos. Só que, mano, o incrível é que eu nunca vi essa câmera pessoalmente, velho. Pessoalmente? Eu só vi ela pela propaganda, tá ligado? E juro pra tu que eu só vi depois de grande, mano. Então, mano, é isso, tá ligado? Tipo, todo mundo falava, eu via toda hora na televisão e nunca tinha visto alguém com aquela câmera na rua, mano. E sem mais enrolação, rapaziada, deixa o seu like aí, comenta, né? Conta pros seus amigos, né, que você conhece esse canal aqui incrível chamado Espalhável, né? Que a gente quer espalhar informações pra você, por isso que esse é o nome, né? E sem mais delongas, vamos pro vídeo. E como eu falei, né, a TechPix foi lançada lá em 2008, né? Pela empresa chamada Tecnomania. Ali, TechPix, Tecnomania, né? Então já estavam fazendo negócio. E até o nome TechPix é legalzinho, né? Fica um nome legal, assim, pra um produto ali. Meio um nome rápido, bom, assim, né? E naquela época nem existia o Pix, né? Nem existia. Ó, caralho, verdade, hein, Digo Black? Será que não tiraram daí o Pix? Pode ser. E já na época, no começo mesmo, quando começou as propagandas na televisão, né, ela já se apresentava como a câmera mais vendida do Brasil. Mesmo a galera talvez não conhecendo a câmera, vendo pela primeira vez a propaganda, já era a câmera mais vendida do Brasil. Mas por que ela era a câmera mais vendida do Brasil, né, Digo Black? Na propaganda em si, eles já falavam por que ela era a câmera mais vendida do Brasil. Isso porque ela prometia várias funcionalidades dentro dela, Digo Black. Então tu imagina, uma câmera hoje faz várias coisas, né? Só que, porque é hoje em dia, tá ligado? Muito evoluído. Mas na época não era normal isso. Ou tu comprava uma câmera pra tirar foto, ou uma filmadora pra tu filmar. Ali em uma única câmera você tinha uma filmadora, uma câmera fotográfica, um gravador de voz, uma webcam e um MP3, cara. Pra 2008, isso era uma tecnologia que talvez não existia, tá ligado? Verdade. Ou se existia, era uma coisa muito longe daqui, tá ligado? Outro tipo de câmera, uma coisa muito mais cara, tá ligado? No Brasil não existia, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Devia ter alguma marca, alguma coisa assim, tá? Mas, mano, então é tipo assim, era algo realmente tipo assim, mano, algo que vamos comprar pra fazer filme aqui, porque o bagulho é louco, tá ligado? E daí tu imagina, né, Digo Black, lá em 2008, né, uma câmera desse porte sendo lançada, né, segundo eles, né, qual que seria o valor da câmera? Qual que tu imagina que seria o valor dessa câmera? Eu acho que poderia ser um valor bem caro, porque se tem várias funcionalidades... Vamos pensar, 2008, qual que é o valor caro pra 2008 pra ti aí? Em 2008, eu acho que uns 3 mil, mano. Cara, tu jogou... Até que 3 mil é muito dinheiro, mas pra época eu acho que era muito dinheiro, tá ligado? Então... A câmera em si, ela valia de 1.300 a 1.500 reais, cara. Lá no início. Isso era no início das propagandas. Então, pode ser que em algum momento, em 1, 2 anos que tinha essa propaganda da TechPix e tudo mais, poderia ter chegado até 3 mil, 3.500 reais uma câmera, tá ligado? Quando ela entrou mesmo na cabeça do povo que ela era melhor, deve ter subido o porque valor. tipo, mano, imagina, mano, todo mundo que ia querer aquela câmera, tá ligado? E já que a gente tá falando do valor da câmera, né, a gente tem que lembrar que em 2008, Digo Black, o salário mínimo era 415 reais. Nossa, então, 1.500 reais ali, cara, porra, era o quê? 4 meses de trabalho, quase basicamente, entendeu? Porque tu não batia 1.500 reais ganhando 415 por mês, tá ligado? E agora vamos falar do que talvez era o melhor da TechPix, Digo Black, que não era a câmera, né? Era o marketing dela, tá ligado? Porque o marketing, querendo ou não, da câmera em si foi muito bom, tá ligado? Eles conseguiram realmente trazer muita gente pra comprar aquela câmera, mesmo talvez nem tendo o produto pronto ali, uma coisa muito ruim, tá ligado, em mão. E, cara, literalmente, Digo Black, toda hora você viu a propaganda da TechPix na televisão. Naquela época, era tipo assim, como se fosse hoje um Monange, sei lá, na Jequiti, tá ligado? Uma Brahma. Que aparece toda hora, tipo assim, ela passa a novela, passa antes, passa depois da novela, passa antes do jogo, depois, tipo uma propaganda muito importante, era a propaganda da TechPix, tá ligado? E literalmente, o marketing deles, no começo, eles queriam fazer o quê? Vamos entrar muito agressivo. Então, tipo, mano, eles investiram muito alto pra ter essas propagandas na televisão. E passava, tipo assim, em vários programas de televisão, então, tipo, tinha um programa do Gugu, vamos supor, não que passava no Gugu, né? Mas tinha um programa do Gugu, eles patrocinavam o Gugu e passavam no Gugu, passava também, principalmente na Band, então na Band tinha
grande variedade dessas propagandas, tá E ligado? eu lembro muito da frase, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de... Vamos falar de babá! Tipo, o cara, aquele cara lá, o mesmo cara. Era sempre do nada, tá ligado? Mano, não tem como. Inclusive, esse cara aí que a gente tá imitando aqui, ele era o Juarez, né? Que foi o cara que ficou muito famoso por fazer as propagandas da TechPix, né? Pô, mas não era ele? Será o dono da TechPix? Então, a galera até achava que era o dono, porque, tipo assim, que nem aquele o Ricardo Eletro, tá ligado? Aham. Que era ele que fazia a propaganda dele, tá ligado? Sim. Então, tipo, era o dono. A galera até achava que era ele, porque ele tava muito insistente ali falando do produto como se fosse dele, tá ligado? Mano, E era esse produto sempre ele, né? realmente é bom, mano. Tem a minha cara aqui e eu tô falando que é bom. Então, tipo, a galera falou, era o dono. Não, mas ele trabalhava no grupo da Tecnomania, né? No caso, né? Que era o dono, que não era o dono ele, né? Mas tinha um dono ali, né? Mas ele trabalha pra esse cara. E aí que vem toda a trama, né, de Good Black. E a galera começou a ver as propagandas, né? Começaram a fazer vendas, né? Então deu tudo certo no começo ali. O que eles queriam? Era vender a câmera. E tava dando certo isso, né? Marketing deu certo. Só que daí começou a chegar a câmera na casa da galera. E isso não é um problema, né? Chegar a câmera. Então, tipo, a galera que comprou, chegou. Tudo certo. Mas aí começaram a usar a câmera. E aí começaram a ver que não era aquilo que tava falando na televisão. Meu Deus. Tá ligado? Então a pessoa já gastava R$1.500 numa câmera, que era o salário mínimo da época era 415, então tipo a Gastava pessoa, muito mais, né? a pessoa precisava guardar o salário dela em 4 meses, todo o salário pra bater R$1.500 e ainda sobrar um pouco no quarto mês pra comprar essa câmera. E Ou comprava, mano, e não chegava o que era pra chegar, tá Ou ligado? fazia a prestação e ainda pagava Pô, muito ainda mais, né? aí, cara, tinha prestação de cartão e, mano, Carnê, carnê, crediário. cara, só se ferrava, né, A velho? galera de hoje em dia nem sabe o que é um crediário. Não sabe mesmo, né, velho? E quando a galera recebia a câmera de Gubeck, ligava a câmera, né? E já começava a filmar, né? Queria filmar, tipo, a festa de aniversário do filho, queria filmar Lógico. qualquer coisa ali, né? Comprou A pra galera usar, comprou uma câmera, quer tirar, que nem ali era 7 coisas em um. Uhum. E vocês lembram, né, rapaziada? Eu vou lembrar pra vocês, né? Era câmera fotográfica, era gravadora de voz, era filmadora webcam e MP3. E daí, beleza, né? Começava a gravar de Gubeck, tudo mais. E como que você acha que era a qualidade da imagem quando a pessoa... Porque a pessoa, mano, pelo menos uma qualidade boa vai ter, né, mano? E como Paguei tu acha caro que na era? câmera, né? É. Eu acho que devia ser um, sei lá, hoje em dia tem 4K, devia ser um 140p, será? Uns 200p? Não, eu acho que na época devia ser uns 480p, né? Mas a câmera chegava, tipo assim, batia 0.1p, tá ligado? Era tipo, tu filmava na luz, desfocava, por causa de muita luz. Tu Meu filmava no Deus. escuro, granulava tudo. Então, tipo, não tinha um ponto onde ficava boa a câmera. A câmera é horrível. Era então. horrível, não tinha como tu gravar, não dava pra tu fazer filmagem boa na câmera. Então, tipo, o 7 em 1 ali, tu já tirava a parte de filmadora, que já era ruim. Sim. Daí tu tinha que testar as outras, tá ligado? E daí tu testava e não era bom também. E vamos continuar falando dos problemas, né? A função de MP3, a qualidade do som era ruim, então, tipo, a pessoa podia colocar música lá dentro, mas quando ia escutar, cagava a música. Não tinha como escutar a música de uma forma boa. Tudo chiado. Tipo, a parte da webcam apresentava, tipo, problema de conexão, então você tentava conectar um computador que já era, porra, lá 2008, cara. Como é que tu conectava uma webcam num computador? Devia ser difícil já, tá ligado? Sim. Tu já tinha que comprar uma webcam maior pra não sei o que enfiar. Agora tu imagina uma câmera dessa. Então tu colocava já a câmera lá, já conectava, mas ficava caindo. E daí a resolução ficava baixa. Então não servia como webcam. Valia a servia pena pra tu comprar nada. uma webcam que era tipo R$400, em vez de comprar a TechPix, que era 1.500, É entendeu? verdade. E sem falar na fragilidade do produto, né, Digo Black, que encostava nela, quebrava. Porra. Tu abria ela aqui, pá, já quebra. Virou a lente, já quebrava. Tu ligava o botão, explodia. O bagulho era feito de papelão. Entendeu, mano? Meu Deus, cara. E literalmente vendendo pra caralho dessa câmera, mano. E uma coisa também que eu não sei se tu lembra, Digo Black, mas também rolava nas propagandas lá na televisão, quando o Juarez falava, né? Ele prometia um presente sempre quando ele começava o programa, né? Ele falava assim, ó, quem comprar em 30 minutos a câmera vai ganhar um presente surpresa. Então ele já prometia a câmera mais um presente surpresa. Então, mano, como é que a pessoa não ia querer comprar essa câmera, velho? É, muita coisa entende, mano? apresentada, né? Cara, tu ligou em 30 minutos, rapaziada, eu dou pra vocês comprar a câmera, tu vai comprar a câmera com desconto de R$200 e mais um presente surpresa que vocês não sabem, mas é um puta do presente surpresa. Pô, a galera falou, vou comprar essa porra, mano. Tem um dinheiro guardado que vou comprar, mano. Mas qual que era o presente, né? Nem ele sabia, cara. Nem o apresentador, que era o Juarez, sabia qual que era o presente. Basicamente, eles falavam da boca pra fora, cara, vamos vender mais essa porra aqui. Prometi um presente e podia variar entre a bolsa da câmera, que basicamente quando tu comprava a câmera já vinha a bolsa, então tu ganhava a bolsa já ganhando, ou tu ganhava um frete grátis, tá ligado? Ou alguma coisa tipo assim, que não era um presente surpresa. Era só o que já era pra ser, entendeu? Não era um presente, então. Então, tipo, rapaziada, basicamente, a câmera era uma bosta, entendeu? E, tipo, ninguém gostou da câmera, mas os caras venderam muito porque o marketing deles foi perfeito, tá ligado? Eles fizeram um marketing bom, tipo assim, eles, desde do dia da primeira propaganda, já foi lotado de propaganda. Tipo assim, era tipo, na televisão devia passar umas 60 vezes por dia, mano. Imagina. A propaganda da Os caras Tech de investiram- manhã até a noite, cara, tá Os ligado? caras investiram mais no marketing do que na Então, própria mano, câmera. e antigamente, em 2008, todo mundo assistia televisão. Era muito difícil alguém, talvez, ficar vendo YouTube.
no Brasil. 2010, 2012 começou, tá ligado? Mas na época era todo mundo vendo televisão, novela, Band, todos os programas, mano. Sim. Então imagina, mano, todo mundo conhecia a TechPix, mano. Então imagina se no Brasil 200 e poucos milhões de pessoas, quantas não compraram uma TechPix, né, mano? E na época ainda, pô. E segundo o Juarez, eles vendiam mais de 1.000 câmeras por dia e tiveram um lucro de 20 milhões de reais com a TechPix. Cara, será que é verdade isso, mano? Ah, mano. Eu acredito que seja verdade, Eu também mano. acredito. Um Porque, monte de gente caiu no mano, golpe. Ainda mais aqui no Brasil, mano. Porque, tipo, aqui é muito difícil tu ver uma parada dessa. Hoje em dia, mano, é difícil tu comprar uma câmera boa aqui no Brasil. A gente mora em Balneário, eu quero comprar uma câmera profissional, tá? Ou eu vou no shopping e no shopping não tem. Ou tem que ir pra São Paulo, que talvez tenha uma loja que tenha. Ou eu tenho que ir pro Paraguai, que vai ter uma loja, todas as lojas, com todas as câmeras, tá? E mesmo assim no Brasil vai E ser mesmo caro assim pra é caramba. difícil. Exatamente, entendeu? Então tu imagine na época que era uma câmera que tinha todas as funções que, tipo, as câmeras profissionais talvez não tinham. Talvez era uma câmera pra uma função. E a galera, naquele valor, tá ligado? A galera falou, mano, vamos comprar essa porra. Então imagina quanta galera realmente não caiu no golpe de Black. Eu lembro que o meu avô tinha uma câmera, aquela da Kodak, sabe? Já era Que uma era- marca boa, tá ligado? Que era de tirar foto. Tinha que revelar sim. foto, tá ligado? E já era uma câmera, uma marca boa na Ah, época, tá ligado? E já devia ser cara naquela época. Uau, caralho. O meu avô viu a TechPix, não comprou, né? Porque a gente não tinha dinheiro, mas se ele tivesse dinheiro, eu acho que ele compraria. Eu acho que compraria Por pra, causa das tipo, funcionalidades. mostrar pros neto. Olha só, agora tu tem uma filmadora, uma câmera, uma webcam. E antigamente, que a galera gostava de filmar. É Gostava verdade. de filmar o aniversário, gostava de filmar a criançada. Ah, Pra chegar dentro quando o velho era aqui, ó. Eu Ver as fitas criança, cassete, né? Eu Uhum. criança. E lembra que eu disse no começo de Black que eu sempre ouvia falar da TechPix, mas nunca tinha visto uma? Uhum. Isso era uma coisa que a grande maioria do público falava. Cara, eu já ouvi falar da TechPix, mas eu nunca vi uma TechPix, mano. Tá ligado? Então quer dizer que, tipo, nas grandes cidades, onde tinha grandes cidades, não tinha essa TechPix. E isso foi o que o Juarez também falou. Ele comentou sobre isso, porque era uma coisa que ficava forte. Tipo assim, pô, mas eu nunca vi uma TechPix. Não vi a TechPix. A TechPix é ruim. Mesmo a galera, tipo, não vendo, ela falava que era ruim porque não tinham visto também, tá ligado? E ele falou e comentou sobre isso. Ele falou que o público-alvo deles não eram a galera das grandes cidades, tipo, os grandes centros urbanos, tá ligado? Tipo, São Paulo, capital. Tipo, capitais grandes, tá ligado? Não, o grande público deles era, tipo, o interior, tá ligado? Eles queriam atingir o interior. Realmente, aquela galera que tinha pouca informação, tipo, ia comprar câmera e não ia conseguir... Não sabia de tecnologia. Não ia conseguir fazer a troca, não ia conseguir pegar o dinheiro de volta, tá ligado? Não sabia que tinha algo melhor que aquilo Não sabia lá. que tá ligado? Então, tipo, realmente foi o público que eles miraram e foi o público que eles acertaram, tá ligado? E, tipo assim, o cara não tinha vergonha de falar isso. O apresentador, tá ligado? Ele foi falando, mano, esse era o plano, esse era o plano, esse era o plano, então. E foi isso que eles fizeram, tá ligado? E, bom, lá em 2013 foi o fim da TechPix, né? Que foi quando eles fecharam as portas dessa incrível câmera, né? Que vendeu pro Brasil todo, né? Digo Black. E ficaram de 2008 até 2013. Então, mais ou menos 6 anos aí aberto, né? Pro público, tá ligado? Mas por que eles pararam de vender se vendia tanto, tá ligado? Ficou até 2013, 6 anos ali, pô, a galera imagina, pô, vendiam bem, tá ligado? Eu acredito que não devia ter vendido tão bem, tipo, 2010, 11, 12, lá 13, já devia ter caído muitas vendas, tá ligado? Porque era uma câmera horrível. Mas por que eles pararam? Eles pararam porque na época começou a sair os smartphones, que daí os smartphones sim, né, Digo Black, tinham MP3, tinham realmente as funções. Sim. Que foi, mano, agora tu vai entender. A TechPix, basicamente, ele dava as funções que o smartphone ia dar, que era música, foto, vídeo, ou, tipo, não tinha lá, mas mandar mensagem, né, gravar voz. Então, tipo, só não tinha essa parte, mandar mensagem, fazer ligação. Entendeu? Mas a TechPix, ela ia oferecer tudo isso sem ter a ligação, tá ligado? Se fosse boa, tava até hoje aí na Exatamente, se fosse boa, estaria até hoje, né? Mas mesmo ela fechando lá em 2013, ela ainda existe, Digo Black. Tu acredita nisso? Que a empresa ainda existe, mano? Como que ela existe, né? Se ela não tem mais TechPix, né? É. Pô, então, como ela existe? Ela não mudou o nome, ela mudou de ramo, basicamente, tá ligado? Ela mudou de Tecnomania para Naturalmania, que basicamente ela é focada em vender suplementos, tá ligado? Tipo, suplemento alimentar, esse tipo de coisa. Pode crer. Que nem, vou dar um exemplo aqui, ômega 3. Ah, Tá pode ligado? crer. Então eles vendem mais ou menos esse tipo de coisa. Né? Colágeno, essas Então paradas eles assim. começaram a focar nesse ramo, deu certo, então até hoje aí no mercado, tá ligado? Tomara que não tenham dado golpe em ninguém mais, né? Vendendo um ômega 3 estragado. É, o um ômega colágeno 2, errado. é ômega 3 vem um 2, Um 1.5. 2,9, hein? Você lá vai saber, né? E é isso, rapaziada. Vocês gostaram de ouvir falar sobre a TechPix? Eu acredito, Digo Black, que muitas pessoas aqui não conheciam a TechPix. Acho que talvez sim, né? A Eu vou falar que história é não, porque, famosa. pô, a galera hoje aí mexe na internet até a bunda fazer bico aí, pô. É, a história da TechPix é da Tá ligado? internet. Não, É uma história da mano. internet. Quem não conhece a TechPix, mano, conheceu. Pergunta aí pros seus familiares, rapaziada, e comenta aí embaixo se seus familiares já compraram uma TechPix. Se você já teve uma TechPix em casa. Ou se você já viu alguém Se que tem você uma já viu TechPix. alguém, e eu quero que vocês comentem como que é a qualidade dessa câmera, pra gente realmente saber de quem comprou, tá ligado, Digo Black? verdade. Mas também não adianta a gente só ouvir falar aí e não falar realmente de quem usou a câmera, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Sem mais delongas aqui, não vou ficar enrolando, porque já deve ter ficado grande esse vídeo, né? Segue a gente nas redes sociais, eu e o Digo Black, e aí segue o canal, comenta pras pessoas aí que a gente tá fazendo vídeo e até a próxima, tá?